Pais amados, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está nos assistindo aí nessa videoaula. Mas glória a Deus, graças a Deus que estamos juntos aqui, né? Finalizando hoje a quarta e última aula da soteriologia, né? A doutrina da salvação. E hoje nós estamos fechando, né, amados? Começamos já há 2 semanas, né, que nós começamos a trabalhar e trabalhamos, foram 7 pontos que nós trabalhamos, hoje é o 7º, né? E nós trabalhamos o homem, o pecado, a origem da salvação e o arrependimento, a primeira aula, né? Você ainda que não me mandou o resumo, tem que mandar no mínimo 15 linhas. E eu ainda sugeri para você ler Romanos 5, 6, 7 e 8 e Salmo 51, para você ter um entendimento melhor sobre o homem, o pecado, a origem da salvação e o arrependimento. A segunda aula, a salvação por meio da fé, fé e engajamento. A justificação, que é o justo morrendo por nós, né? A cruz, ela nos justifica porque é eu que mereci estar lá. A terceira aula, a regeneração, que é o novo nascimento, né? É receber a nova vida, é deixar essa nova vida que ressuscitou o meu espírito, agora sou uma nova criatura no meu espírito, é comandar a minha vida, não é? E isso me fez ser adotado como filho de Deus em Cristo. Então nós trabalhamos isso nas 3 aulas, cada uma um resumo, no mínimo 15 linhas, e me mande até o dia 15, em arquivo, não deixa ficar para a última hora. E hoje, queridos, nós vamos finalizar e dar as considerações finais, e hoje nós vamos falar sobre santificação, que algumas pessoas confundem com regeneração. Se a regeneração é o novo nascimento, é a nova identidade que eu recebo em Cristo, a santificação pode-se dizer que é o processo contínuo do cristão de transformação da sua mente, não é? De obediência a Jesus Cristo. Pode-se dizer que a santificação é isso. Gosto de ampliar que santificação pode-se dizer, a verdadeira libertação, não é? Porque na nossa cultura, nós imaginamos que libertação é expulsão de demônios. Expulsão de demônios é uma parte e pequena da santificação, não é? Porque uma pessoa endemoniada, ela não tem Cristo. Uma pessoa que tem Jesus no seu coração, o diabo não entra nela. Então, o endemoniamento é para uma pessoa que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo, ou para um crente que abandonou a salvação, e aí o seu estado se torna até pior. Podemos sim, como cristãos, ter nascido de novo, mas ainda não ter se tornado santo, né? E isso é uma atitude perigosa, porque a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito. Podemos até, e eu falo isso sem medo, perder a salvação. Não porque Deus nos tira, porque a salvação é dele, não é minha. Mas se eu aceitar Cristo, achando que eu estou salvo, e não passando por um processo de santificação, não me tornando santo, como a palavra diz, eu não experimentei a salvação. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Salvação é pela fé, sim, só que uma fé é engajamento. A salvação, ela vem onde tem arrependimento. Arrependei-vos e credes no Evangelho. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento de alinhamento, e é um momento muito propício para a igreja voltar a essa mensagem, viu, amados? Então se prepare para isso, porque a igreja não vai ser mais a mesma, e a igreja ela tem que pregar o arrependimento. Então, o termo santificação vem do grego agiasmos, é uma palavra grega, que significa tornar-se santo, ou consagrar a vida a Deus. Então, santificação vem do grego agiasmos, que significa tornar-se santo, ou consagrar a vida a Deus. E eu estava dando uma lida em 1 Pedro, dando uma recapitulada aqui nessa aula, para a gente, daquele texto que fala lá, sede santos porque eu sou santo, e olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16, eu vou ler aqui, e depois você medita nesse texto, a resposta da santificação está toda aí. Ele diz assim: portanto,
estejam com a mente preparada. Olha o estado de vigilância aqui. Está convicto disso, está ciente do posicionamento daquele que aceitou a Cristo, daquele que está engajado na salvação. Prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Cristo Jesus for revelado. Olha o processo, na graça que lhes será dada, como filhos obedientes. Então quer dizer, eu aceitei a Cristo, eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, eu tenho que ser o quê? Obedientes. Como filhos de Deus, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Querido, olha que texto lindo aqui. Não deixe-vos amoldar, querido, como filho obediente, quando viviam na ignorância. É aqui que nós começamos a entender aquele versículo que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu vou para Cristo, quando eu ouço a mensagem de salvação verdadeira, eu entendo quem eu sou. Sou um pecador, nascido no pecado, que preciso me arrepender do meu pecado, preciso sentir a dor do meu pecado. Se eu não estou sentindo, eu preciso clamar a Deus, e feito isto, aceitar a Jesus como meu Salvador e deixar Ele se tornar o meu Senhor. Então, quando eu conheço essa verdade, e eu me torno, aí eu começo a obedecer, não deixo mais os desejos. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Não deixe mais se amoldar pelos desejos. Eu não posso deixar mais me amoldar pela raiva, pela gritaria, pela ignorância, pela passividade, pelo medo, pelo orgulho. Por quê? Agora eu conheci a verdade. Eu conheci a salvação. Os maus desejos estão aqui na minha alma. Eu recebi uma nova vida no meu espírito. Eu nasci de novo. Mas a minha alma, ela tem que ser dominada. É o processo de santificação. A minha mente tem que ser dominada pelo Espírito Santo, pela obediência. Não é ficar orando lá: Senhor, Senhor, me controla. É no dia a dia, sim, tem que orar, mas é no dia a dia, nas atitudes que eu tomo, nos procedimentos que eu direciono a minha vida, como eu conduzo a minha vida. Eu não posso deixar os desejos de outrora, quando eu conheci a Cristo, né? Antes de conhecer a Cristo, eu não sabia que tinha que amar a minha esposa como Cristo amava a igreja. Isso não é opção, meu irmão, isso é ordem. A mulher ser submissa como ao marido como Cristo é a igreja, isso não é opção, isso é ordem do Senhor, é ordem que Ele nos deu. O filho tem que obedecer o pai, é ordem. Então, antigamente, quem movia a nossa vida, Efésios capítulo 2, era os nossos desejos. Hoje, nós estamos sendo o quê? Controlados pelo Senhor, como filhos obedientes. Como filhos obedientes. É isso que nós temos que entender na nossa vida. Esse é o processo de santificação. Não ser mais moldado pelos desejos de outrora, não é? O convite é para que, como filhos de Deus, nos tornemos santos. E essa santificação, se na justificação a cruz me perdoou, a santificação, a cruz, eu permanecer na cruz, me torna santo. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 6, quem leu lá para fazer o resumo, que a cruz, querido, não é só para mim receber a justificação. A cruz é para me identificar com a morte de Cristo. Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o 4. Se eu quero experimentar a nova vida da regeneração, eu tenho que me identificar com a morte de Cristo. E esse é o grande problema nosso. Olha o que Jesus suportou. Ele teve que abrir mão. A Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu. Querido, salvação é com sofrimento. Eu gosto de uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, que ele diz assim: o Filho de Deus, ou ele está sofrendo porque ele está no pecado, ou ele está sofrendo porque ele está obedecendo a Deus. Então, nós temos que entender isso. A minha santificação é na cruz, quando eu permaneço na cruz. É lá que, quando eu não obedeço o pecado,
É lá quando eu me mantenho fazendo o que Deus quer. Isso é santidade. Não é apenas colocar uma roupa. É claro que a minha roupa vai ser reflexo da minha santidade no meu interior. Dizer que eu sou santo, santo é ser separado. Querido, a nossa postura ela é separada, ela é diferente. Meu corpo é templo do Espírito Santo, roupa é para vestir, não é para mostrar. Não é? Então, são situações que demonstram atitudes de justiça, atos de justiça. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13 ou 14, se eu não me engano, diz o quê? Se ao justo é difícil ser salvo, imagina o ímpio que desobedece o Evangelho. Querido, fazer um processo de santificação, que é o desenvolvimento da salvação, é cruz, é para ir para a cruz, é não viver mais pela minha vontade. E Paulo finaliza lá em Romanos capítulo 6, né? Hoje nós estamos vivendo um evangelho, desculpa a palavra, libertino. Um evangelho onde o centro do evangelho é a vontade, o ego. Eu faço o que está me dando bem, o que eu me sinto bem. Eu senti paz no meu coração, eu senti vontade de fazer, está me dando. Jesus teve paz, teve alegria de ir para a cruz, querido. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não é só na questão do pecado, mas em fazer também a coisa certa, não é? E ele fala, Paulo, ele finaliza, né, lá em Romanos 6, ele fala algo muito interessante. Eu estou aqui em Efésios, Romanos, capítulo 6. Olha o que ele diz, lá em Romanos 6, meu Deus. Ele fala assim, ó, ele fala do 19 a 23, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. É oferecer os membros do meu corpo à justiça. Onde está a justiça? Na palavra de Deus. A cruz me justificou, mas ela também me leva a ser conduzido à justiça, a ser um novo homem, novas atitudes. Agora, pela cruz, eu me identifiquei com Cristo para ser escravo da justiça. O Senhor foi escravo do Pai, Ele foi para a cruz. Ele obedeceu o Pai. Então, quando eu me torno escravo da justiça, eu estou produzindo o quê? O que Paulo está dizendo aqui? Santidade. Santidade. Olha só, quando vocês eram escravos do pecado, ele volta, né? Ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas dos quais agora vocês se envergonham? O pecado tem que gerar vergonha. Olha o que eu fazia, eu mentia, eu roubava, eu vivia na promiscuidade, eu vivia na sensualidade, eu vivia na ignorância. Isso tem que ser vergonhoso para nós. O fim delas é a morte espiritual. Aquilo levou a nós perdermos a sintonia com Deus. Nós estávamos desalinhados com o Pai. Por quê? Não tínhamos Jesus. Não estávamos no governo de Cristo. E agora ele continua. O fim delas é a morte, né? Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Quando eu me torno escravo de Deus, o que ele diz? O fruto que colhem leva à santidade. Se eu me torno escravo de Deus, eu vou produzir fruto. Aquele que está aí sim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Preste atenção nisso, irmãos. Eu estou em Cristo, mas eu tenho que viver em Cristo. Mas vamos ver isso aqui um pouquinho mais lá para frente. Aquele que permanece na minha palavra é meu discípulo. E conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. Então Paulo está dizendo aqui que se eu for escravo de justiça, eu vou produzir o fruto que me leva à santidade, o desenvolvimento do caráter de Cristo em mim. Aqui na vida nós estamos nesse processo até chegar dia perfeito. A busca da perfeição é algo constante na vida do cristão. Eu não posso me acomodar no meu estado hoje. Eu tenho que lutar para ser um melhor homem, um melhor pai, um melhor esposo, um melhor líder, um melhor pastor, um melhor cidadão. É contínuo, porque as raízes do pecado, as raízes da imoralidade, ela está em nós, querido. Meu irmão, você não é uma coisinha linda de Deus, não. Eu sou projeto de Deus. É projeto de Deus depois que passa pela cruz. Antes da cruz, nós somos projeto do inferno. Estávamos debaixo da ordem do diabo. Agora fomos para a cruz
para ser escravo da justiça, para produzir frutos de santidade, que nos levam à santidade. E ele diz que o seu fim é a vida eterna. O seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado, Deus é um Deus relacional, Ele fez uma aliança. Imagine você, querido, você fez uma aliança com o seu cônjuge, você fez uma aliança, não é? E você quebrar essa aliança. Eu vou dar um pause aqui nessa aula, daqui a pouquinho nós retornamos à segunda parte da aula.